Bom dia, turma! Hoje é terça-feira, dia 7 de dezembro de 2021, e em língua portuguesa nós iremos realizar a atividade 15. Será uma atividade de revisão. Nós vamos revisar os dois últimos textos lidos. O texto da página da atividade 13, que é o texto verde, e o texto da atividade 11, se as coisas fossem mães. O número 1 está pedindo que vocês revisem o texto que vocês escreveram ontem. Esse texto aí que está pedindo para ser revisado foi o da produção textual que passamos ontem. Número 2. Circule da lista abaixo as palavras que pertencem ao texto se as coisas fossem mães. E aqui nós temos uma lista de palavras e vocês vão circular apenas aquelas que estão dentro do texto se as coisas fossem mães. Número 3. Ligue o texto à sua principal finalidade. Então aqui nós temos os dois textos, se as coisas fossem mães e o texto verde. E vocês vão ligar eles aqui às finalidades de cada um. Relatar lembranças de outros tempos. Qual dos dois? Vocês vão ligar. Expressar um sentimento sobre as mães. Qual dos dois? Vocês vão ligar para responder. Número 4. Complete a tabela abaixo utilizando o título do texto para responder ao que se pede. Então, aqui deste lado, não é isso? Está a afirmação ou a pergunta que vocês vão receber. E aqui do lado vocês vão responder colocando o nome do texto. Por exemplo, aqui deste lado, está voltado para expressar uma história. Qual dos dois textos? É o texto se as coisas fossem mães ou é o texto verde? Aqui, procura trazer lembranças antigas. Qual dos dois textos? Respondam colocando o título aqui. E do mesmo jeito vocês vão fazer com as demais afirmações, respondendo colocando o nome do texto. Número 5. Em relação à classificação do gênero textual, responda qual texto é um poema. E aqui está o espaço para vocês colocarem o nome do texto, que é um poema. Uma memória. Do mesmo jeito, vocês vão colocar o nome do texto, que é uma memória. Lembrando que é desses dois textos que nós estamos falando, se as coisas fossem mães e verdes. E lembrando, sim, que eles são iniciados com letra maiúscula. Número 6. Complete o quadro abaixo com as informações da fonte dos dois textos lidos. Quer dizer, a fonte é a referência. Aquelas informações que estão logo abaixo no texto com a letrinha menor. Então, aqui nós temos o que está sendo pedido, o título do texto. Então, vocês vão... o título do texto já foi colocado, se as coisas fossem mães, e aqui, verde. Próximo, autor do texto. Então, vocês vão colocar o autor do texto, se as coisas fossem mães, e o autor do texto, verde. E assim vocês vão respondendo as próximas perguntas. Livro de onde foi retirado, lugar da publicação do texto, a editora e o ano de publicação. Cada um no seu lugar. Número 7. Os verbos indicam ações provocadas pelas pessoas. Anote alguns dos verbos do texto verde. Então, vocês vão lá no texto verde, vocês vão reler o texto e vocês vão anotar alguns verbos que vocês encontrarem lá. Lembrando que vocês vão iniciar com letra maiúscula e vocês vão separar as palavras que estão escrevendo com vírgula. Número 8. Vamos testar para sabermos se vocês ainda reconhecem os verbos. Vão à lista de palavras abaixo, que é essa aqui, nessa tabelinha, e pintem apenas as palavras que representam as ações que praticamos. Então, aqui nós temos várias palavras. Vocês vão pintar, destacar as palavras que indicam as ações. Essas palavras que indicam ações são verbos. Depois disso, vocês vão marcar aqui. Essas ações são chamadas de quê? Ação verbal ou ação pessoal? Pensem direitinho, viu, gente? Antes de marcar essa resposta aqui, vejam que as palavras que a gente está destacando aqui, pintando, são verbos. Número 9.
Volte ao texto verde e conte, circule e anote todos os verbos existentes na forma como eles se encontram nos 2 primeiros parágrafos. Então, vocês vão voltar aqui no texto, tá pedindo para vocês anotarem os verbos dos 2 primeiros parágrafos. Aqui, olha só, nós temos o primeiro parágrafo aqui e o segundo parágrafo aqui. Então, vocês vão verificar os verbos até essa parte do texto, até aqui. Então, vocês vão chegar, vocês vão começar a ler e destacar, marcar os verbos, né? Vocês podem circular. No Nordeste brasileiro, as estações do ano são, olha só, são é um verbo. Só 2. O inverno, de fevereiro a maio, é o tempo das chuvas. Também é um verbo. Então, aqui eu já encontrei 2 verbos que serão anotados lá. E vocês vão continuar lendo, percebendo, achando os verbos, circulando para poder anotar direitinho aqui no número 8 ou no número 9. Vocês vão utilizar a vírgula para separar as palavras que vocês vão escrever aqui. Número 10. Geralmente os verbos representam ações que se realizam nos tempos. Então, quais são esses tempos dos verbos? Nós temos letra A, presente, pretérito e futuro. Letra B, presente, agora e depois. E letra C, antes, passado e futuro. Marque um X na alternativa correta, que diz, que fala quais são os tempos verbais. Número 11. Veja as frases abaixo. As árvores bebem a água da terra. Algumas árvores dão frutos. Elas crescem para cima. Vejam que essas palavras em destaques aqui, que estão mais escuras, são verbos. Então, as frases mostram alguns fenômenos acontecidos no tempo. Presente, pretérito ou futuro. Então, justifique a resposta. Então, essa palavra aqui, bebem, está no presente, no passado ou no futuro. Dão, crescem. Esses 3 verbos, quais são os tempos em que eles se encontram? Respondam aqui. E para finalizar, o número 12. Escreva as frases do quadro da questão anterior com os verbos no tempo pretérito. Então, olha só. Esse aqui são os verbos do quadro da questão anterior. Questão 12, a questão anterior é a 11. Então, quais são os verbos? Bebem, dão e crescem. Agora, eu quero que vocês reescrevam essas frases. Olha, temos 3 linhas aqui, porque são 3 frases. E esses verbos